Em nome de Jesus, glória a Deus. Deus venha abençoar, aleluia, nossas vidas, a igreja do Senhor, glória a Deus. Que aqui está presente, amém? Glória a Deus. Sempre eu digo que Deus ele fala com aqueles que estão presentes, né? E aqueles que estão ouvindo. Louvado seja o nome do Senhor. Então nós estamos aqui, amados irmãos, aprendendo como ter um crescimento saudável. Glória a Deus. Como ter um crescimento espiritual saudável, né? Glória a Deus. Porque existem pessoas que estão crescendo doentes. Estão crescendo mais doentes. Não está tendo um crescimento saudável. Um crescimento a qual, aleluia, deve ter, aleluia, espiritualmente. Louvado seja o nome do Senhor. E muitas pessoas, amados irmãos, que cresce doente, aleluia, vai acabar saindo, vai acabar morrendo antes do tempo. Glória a Deus. Mas Deus ele quer uma igreja saudável. Deus ele quer uma igreja com saúde. Deus ele quer eu e você, que somos a igreja do Senhor, com saúde, irmão. Ele não quer nós doentes. Ele não quer que nós crescemos doentes. Que nós crescemos, aleluia, glória a Deus, doente, não. Ele quer que nós crescemos saudável. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, nós lemos aqui que a igreja é primitiva. A igreja teve um crescimento. A igreja nasceu, aleluia, em Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Essa igreja vai nascer. A igreja é do Senhor Jesus, glória a Deus. E essa igreja vai nascer e vai crescer de uma forma saudável, de uma forma, aleluia, forte. De tal maneira, aleluia, que os discípulos estavam preparados, aleluia, para enfrentar aquilo que eles iriam enfrentar. Louvado seja Deus. Aquilo que eles estavam enfrentando. Só que ali nós vamos ver, aleluia, irmãos, que eles iam enfrentar agora de uma forma saudável. Um crescimento saudável. Oh, glória. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Então, à medida do que eu e você vamos crescendo, irmão, à medida que eu e você vamos crescendo, nós vamos aprendendo, né? Nós vamos começar a aprender, nós vamos começar, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, a receber, aleluia, as lutas, a receber as responsabilidades que vêm para a nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor. Então, Jesus, o Espírito Santo, glória a Deus, que Atos dos Apóstolos também pode ser chamado de Atos do Espírito, glória a Deus, porque nós vamos ver o operar do Espírito Santo em Atos dos Apóstolos. Nós vamos ver muitas as manifestações do Espírito, nós vamos ver o operar do Espírito, glória a Deus. Por isso que Atos dos Apóstolos vai começar no capítulo 2, a igreja, aleluia, com a descida do Espírito Santo, né? Com a descida do Espírito Santo. Por isso, amado irmão, nós vamos ver como ter um crescimento saudável. A primeira coisa que nós aprendemos aqui, irmão, com a igreja primitiva, que ela teve um crescimento saudável. Por quê? Porque ela teve, aleluia, o Espírito Santo. Ela teve o batismo no Espírito Santo. Ou seja, ela recebeu, aleluia, o poder do Espírito Santo. A Bíblia diz que eles iriam receber virtude do Espírito. Atos dos Apóstolos, capítulo 2. O Senhor Jesus, no capítulo 1, disse para os discípulos: ficai em Jerusalém, até que do alto vocês revistam de poder. Glória a Deus. Ou seja, o batismo com o Espírito Santo que eles iriam receber. A Bíblia diz que eles ficaram em Jerusalém, buscando e orando, aleluia, louvando ao Senhor, até que desceu do céu, aleluia. A Bíblia diz, aleluia, como línguas repartidas como de fogo, encheu todo aquele ambiente, aleluia, encheu ali a vida dos discípulos, e eles começaram a falar em outras línguas, aleluia, bendito seja Deus, conforme as línguas das nações que ali estavam presentes. Mas eles receberam o poder do
do Espírito Santo. Eles receberam a virtude do Espírito Santo. Por isso que eu digo, amado irmão, para que nós venhamos ter um crescimento, aleluia, saudável nas nossas vidas. Em primeiro lugar, nós temos que receber, aleluia, o poder do Espírito Santo. A glória do Espírito Santo nas nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. O poder do Espírito Santo. Oh glória. Porque o Espírito Santo é aquele a qual o Senhor Jesus enviou para nós. Ele disse, eu vou para o Pai, mas eu vou enviar o Espírito Santo, o Consolador. Oh glória, bendito seja o nome do Senhor Jesus. Aquele que vai vir, aleluia, bendito seja o nome do Senhor. E os discípulos, eles já tinham o Espírito Santo, né? Em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, eles já tinham o Espírito Santo. Só que ali eles receberam o poder do Espírito Santo. Glória a Deus. Eles receberam mais do Espírito Santo. Aleluia. Então, para a igreja, nossas vidas, tanto a igreja local como a igreja pessoal, que somos eu e você, para nós termos um crescimento saudável, nós vamos aprender em primeiro lugar, temos que buscar mais do Espírito. Glória a Deus. Temos que buscar mais ser cheio do Espírito. Temos que buscar mais, aleluia, a glória do Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A qual o Senhor, amado irmão, Ele tem para nos entregar. Eita glória. Porque a Bíblia diz que quando Pedro foi pregar, depois de ter recebido o Espírito Santo, Pedro disse que o que estava acontecendo não era nada de embriaguez, não era nada de... Ao contrário, era aquilo que já estava escrito pelo profeta Joel. Glória a Deus, que nos últimos dias o Senhor derramaria o seu Espírito sobre toda a carne. Oh glória, e toda a língua, aleluia, e os vossos filhos profetizarão, os vossos velhos terão visões, aleluia, as crianças terão sonhos, aleluia, assim sucessivamente, porque o Espírito foi derramado para todos aqueles que crêem e obedecem a Jesus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Glória a Deus. Então, para que nós venhamos ter um crescimento, aleluia, saudável, um crescimento saudável, saudia, aleluia, na presença de Deus, é nós sermos cheios do Espírito, é nós buscarmos, aleluia, a glória do Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor, né, irmão? Glória a Deus. Por isso que a igreja primitiva aqui, ela vai dar os seus primeiros passos, ela vai dar o seu crescimento, aleluia, já com o poder do Espírito Santo. Glória a Deus, aleluia. Por isso que, aleluia, a igreja primitiva teve um crescimento saudável. Crescimento saudável. Louvado seja Deus. Porque eles receberam o poder do Espírito. Eles receberam a glória do Espírito. Mas eles receberam por quê? Porque eles buscaram. A Bíblia diz que havia 120 discípulos, 120 irmãos ali no cenáculo, esperando a descida do Espírito Santo. Eles estavam buscando. Louvado seja o nome do Senhor. Havia 500 discípulos, mas outros desistiram. A Bíblia diz que desistiram e ficaram apenas 120. Ou seja, aqueles que desistiram, eles tiveram crescimento com doença, não cresceram espiritualmente. Eles não cresceram com saúde. Por quê? Desistiram. Eles desistiram de buscar, desistiram de buscar pelo Espírito, pelo poder, pela glória de Deus na sua vida. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus. E nós vemos hoje, amados irmãos, poucas pessoas pregam sobre o Espírito Santo. Poucas pessoas pregam sobre ser cheio do Espírito. Aleluia. Sobre buscar a glória do Espírito, o poder do Espírito. Aleluia. Para que haja um crescimento saudável na vida, aleluia, de uma pessoa que aceita Jesus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Há 25 anos atrás, quando eu tinha apenas
14 anos de idade. 13, 14 anos de idade. Quando eu fui para a igreja, que aceitei a Jesus, louvado seja o nome do Senhor. Só o que se pregava, irmão, era batismo no Espírito Santo. Era as pessoas buscar o poder de Deus. Aleluia. Por isso, aleluia, que a gente tem um crescimento saudável até hoje. Depois de 25 anos na presença de Deus. Aleluia. Não é o ano que vai mostrar que você está com Deus, não. É o seu crescimento com Deus. Louvado seja o nome do Senhor. É como você cresceu. Porque muitas pessoas estão dentro da igreja há muitos anos, mas estão doentes espirituais. Não tem um crescimento saudável. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, louvado seja Deus. Glória a Jesus. Então, quando as pessoas pregavam, aleluia, 25 anos atrás, poucos anos aí, glória a Deus, pregavam sobre o Espírito. Todo culto havia batismo no Espírito Santo. Todo culto havia pessoas cheias da glória de Deus. Aleluia. Eu lembro quando eu congregava ali na Quixaba, glória a Deus, com o pastor Hernando, aleluia, que era o dirigente lá da congregação ali de Quixaba, da Assembleia de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E nós víamos, amado irmão, a glória de Deus, o poder de Deus. As pessoas buscavam o Espírito Santo, porque entendia que sem o Espírito Santo não há um crescimento saudável. Não há um crescimento saudável. Então, sem o poder do Espírito Santo, nós não temos um crescimento saudável. Louvado seja Deus. Então, para a igreja crescer, irmão, tem que ter o Espírito Santo. Tem que ter a ajuda do Espírito Santo. Tem que ter o poder do Espírito Santo na sua vida, para que haja um crescimento saudável diante do Senhor. Glória a Deus eterno, louvado seja o nome do Senhor. Então que eu e você possa buscar esse poder, essa glória, aleluia, a descida do poder do Espírito Santo sobre a minha vida e a tua vida. Louvado seja Deus. Então a igreja primitiva, ela entendeu isso, aleluia, que para crescer tinha que ter o poder do Espírito Santo. Então depois que eles receberam o poder do Espírito Santo, a Bíblia diz que eles começaram a pregar o Evangelho. Eles começaram a anunciar a Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Eles começaram a anunciar a Cristo, a pregar sobre Cristo, a falar sobre a ressurreição. Glória a Deus, com ousadia, com poder, com graça. Louvado seja o nome do Senhor. Porque agora, meus irmãos, eles estavam cheios do Espírito Santo. A glória. Aleluia, louvado seja Deus. Agora existe algo nas nossas vidas, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Que os discípulos, eles entenderam também. Eles entenderam também que pregar, falar de Cristo, curar os enfermos, expulsar os demônios, tudo isso, aleluia, era consequência de uma vida, de um crescimento espiritual saudável. Glória a Deus. Então, quando nós temos um crescimento saudável espiritualmente, quando a igreja cresce saudável, vai haver batismo no Espírito Santo, vai haver cura na igreja, vai haver libertação, vai haver milagre, vai haver salvação de alma. Tudo isso é consequência de uma vida, de um crescimento saudável diante de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Quando uma igreja não há salvação, não há, aleluia, cura, não há milagre, não há, aleluia, libertação de alma, não há um crescimento, aleluia, isso tudo indica que a igreja está doente, espiritualmente, aleluia, glória a Deus, porque isso é frutos, glória a Deus, de um crescimento saudável, glória, aleluia, bendito seja o nome do Senhor Jesus. Por isso que eu e você temos um crescimento saudável. Por quê? Porque nós estamos, aleluia, na presença de Deus. Então, em segundo lugar, a Bíblia diz que a igreja primitiva, elas perseveravam. Glória a Deus. Perseveravam. Louvado seja o nome do Senhor Jesus.
perseveravam na oração e na doutrina dos apóstolos, aleluia, e havia uma perseverança, irmão, ou seja, eles perseveravam em buscar a Deus, glória a Deus, perseveravam em buscar a Deus. Então, para nós termos um crescimento saudável, e nós ver cura, nós ver milagre, nós ver bênção dentro da igreja, nós temos que, aleluia, perseverar. Irmão, perseverar em oração, perseverar, aleluia, louvado seja Deus, na leitura da palavra, perseverar, oh glória, aleluia. Por isso que a Bíblia diz, glória a Deus, que a igreja primitiva, ela perseverava, era uma igreja persistente, era um povo que perseverava em servir a Deus, era um povo que não desistia fácil, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, era um povo que continuava perseverando, aleluia, naquela mesma, aleluia, palavra, naquele mesmo pegada que era oração e leitura da palavra, oração e leitura da palavra e pregação da palavra, porque, meus irmãos, sem isso não há um crescimento saudável. Louvado seja o nome do Senhor. Eles perseveraram na oração. A oração nós sabemos que é o combustível do cristão. Glória a Deus. A oração é o combustível. Como nós estamos falando de saúde, nós vamos dizer que a oração é o remédio do cristão. Glória a Deus. É o remédio, aleluia, para haver saúde na nossa vida espiritual. Glória a Deus. Quanto mais nós oramos, quanto mais nós buscamos, quanto mais nós perseveramos uma vida de oração, nós vamos ter um crescimento saudável diante de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Nós vamos ver que Jesus orava. Nós vamos ver, aleluia, que os discípulos oravam, Jesus oravam. Paulo vai escrever que nós temos que orar sem cessar. Orar em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, louvado seja o nome do Senhor. Então, aleluia, a igreja que ora, aleluia, tem um crescimento saudável diante do Senhor Jesus. Aqui está o modelo da igreja que tem saúde, louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Irmão? Só não cresce espiritualmente quem não quer. Só não cresce espiritualmente da forma certa quem não conhece a palavra, quem não quer ouvir a palavra, louvado seja o nome do Senhor. Mas a palavra de Deus vai nos ensinar isso. Glória a Deus. A igreja primitiva, elas crescia e perseverava onde? Na oração. Oh glória. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. E a igreja disse também que a igreja primitiva, ela perseverava na leitura da palavra, glória a Deus, perseverava na palavra, louvado seja o nome do Senhor. Então a palavra de Deus também, eu posso dizer que é outro remédio para a saúde da igreja, outro remédio para a saúde do cristão, é a palavra de Deus. A Bíblia diz lá em Provérbios, aleluia, não sei aqui o capítulo nem o versículo, mas vai dizer que a palavra é saúde para os nossos ossos. Oh glória, louvado seja o nome do Senhor. A palavra de Deus é saúde para os nossos ossos. Oh glória, então a palavra é saúde, igreja. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, porque a palavra é o próprio Deus. A palavra é viva, é o verbo, glória a Deus, que se fez carne. Aleluia, o verbo é a palavra. Então a palavra é o próprio Deus. Então a palavra nos dá saúde, oh glória, crescendo com a palavra, oh glória. É por isso que nós temos que meditar na palavra, temos que orar e temos que estar sempre, aleluia, lendo a palavra de Deus. Né? Então, como nós crescer com saúde? É nós perseverar, é nós receber o Espírito Santo. É nós primeiro receber o Espírito Santo, buscar o Espírito Santo, viver com o Espírito Santo, né? Aleluia, ser cheio do Espírito Santo, que o apóstolo
Paulo diz lá em Efésios 5, não embriagueis com vinho onde há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor. Então ele nos dá, aleluia, entender que o Espírito Santo vai nos dar um crescimento saudável. Louvado seja Deus. É nós perseverarmos na oração. Oh glória. Tudo isso, irmão, requer de nós esforço. Glória a Deus. Esforço. Não há crescimento sem esforço. Glória a Deus. Não há. Nós temos que se esforçar para nós ter um crescimento saudável. Glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor. Se esforçar por nós. Se esforçar por nós. Glória a Deus. Não queira se esforçar apenas pelos outros, não. Glória a Deus. Se eu me esforçar só pelos outros, eu vou acabar caindo. Eu vou acabar morrendo. Eu sendo pastor, aleluia, se eu for me esforçar só para cuidar das ovelhas e não se cuidar de mim, aí, irmão, aleluia, eu morrerei espiritualmente. Louvado seja o nome do Senhor. Que às vezes a gente quer só orar pelas pessoas e não ora por nós mesmos. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Tem muitas pessoas assim. Glória a Deus. Tem muitos assim. Aleluia. Glória a Deus. Tem muitos que estão morrendo antes do tempo porque estão se esforçando só para os outros e não se esforça para si mesmo. Glória a Deus. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Porque nós temos que cuidar de nós mesmos. O esforço é individual. Eu e você somos a igreja. Glória a Deus. E a igreja, aleluia, eu sendo pastor, mas eu sou pastor, mas sou igreja. Eu sou pastor, mas eu sou ovelha. Aleluia. E eu tenho que também se alimentar. Glória a Deus. Da palavra. Temos que também orar. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Porque senão, amado irmão, não há um crescimento saudável. Bendito seja o nome do Senhor. Não há. Então, aleluia, para ter um crescimento saudável, também temos que ter esforço. Esforço. Glória a Deus. Aleluia. Mas tem crente que só quer mamadeira na boca. Eita glória. Aleluia. Só quer uma mamadeirinha na boca. Louvado seja o nome do Senhor. Chupetazinha na boca. Aleluia. Mas não quer se esforçar. Não quer buscar por ele mesmo. Orar. Jejuar. Louvado seja o nome do Senhor. A igreja primitiva, ela cresceu espiritualmente saudável. Porque era uma igreja que tinha o Espírito Santo. Era uma igreja que orava. Era uma igreja, aleluia, que perseverava na palavra. Que se esforçava. Louvado seja o nome do Senhor. Então esses, amados irmãos, é o remédio para ter uma igreja saudável. Glória a Deus, com saúde. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Glória a Deus, aleluia. E nós vamos ver outra coisa, amado irmão, que a igreja tinha, a igreja primitiva tinha. Aleluia, que deu o crescimento saudável para aquela igreja. A Bíblia diz que eles tinham comunhão um com os outros. Louvado seja o nome do Senhor. Né, irmão? Tinham comunhão, eles cresceram na comunhão. Glória a Deus, na união. Louvado seja o nome do Senhor. Coisa que hoje nós estamos vendo por aí, mas irmão. Glória a Deus, a desunião, a discórdia. Louvado seja o nome do Senhor. Então isso está causando uma igreja doente. Aleluia, no século 21. A igreja doente do século 21. Porque não há união, não há amor, aleluia, no coração. Glória a Deus. Não há, aleluia, o respeito, a união entre a igreja do Senhor, entre as pessoas. Então, cada vez mais, aleluia, a igreja está crescendo, mas está crescendo doente. É verdade. Só vejo por aí, aleluia, o povo evangélico está crescendo, aleluia, né? Glória a Deus, os números grandes, mas poucos são que estão crescendo com saúde. Glória a Deus. Existe mais crescimento com pessoas doentes do que com saúde. Glória a Deus. Aleluia.
Porque só cresce com saúde se haver união. Só cresce com saúde, primeiro, se haver o Espírito Santo. Segundo, só cresce com saúde se você perseverar orando, se você perseverar na palavra, coisas que muito hoje não quer nem orar, nem ler a palavra. Louvado seja o nome do Senhor. Hoje o povo só quer profecia, muitas das vezes, só quer oração por cura, por milagre. Aleluia, esquece, aleluia, que o crescimento espiritual não requer somente isso. Glória a Deus. Isso, já disse, é consequência de uma vida crescente com saúde diante de Deus. Aleluia. Então, quer, aleluia, oração, leitura da palavra, esforço e comunhão. Eita glória. Aleluia. Se nós colocar isso em prática, nós vamos ter uma igreja com saúde. Aleluia. Mesmo que seja uma, duas ou três pessoas, mas vai ter essa igreja com saúde. Oh glória, mesmo que Deus possa abençoar, aleluia, encher a igreja de vidas, aleluia, mas tem que crescer com saúde. Oh glória, bendito seja o nome do Senhor, amém igreja? Amém. Então vamos ficar de pé, agradecer ao Senhor por mais um culto na presença dEle. Glória a Deus, e que nós possamos receber esta palavra para a glória de Deus, colocar em prática. Deus abençoe os irmãos que estão assistindo aí pela live, em nome de Jesus. Que você possa ter um crescimento saudável diante do Senhor. Glória a Deus, amém? E quinta-feira nós estamos aqui novamente no culto de cura e libertação, milagres, para a glória de Deus, em nome de Jesus. Vamos orar. Senhor Deus maravilhoso, eterno Pai, queremos te agradecer, te louvar, Senhor, por mais um culto na tua presença. Meu Senhor, te agradecemos pelas vidas que assistiram essa live, a tua palavra que foi anunciada, pregada. Senhor, dê para essa igreja um crescimento saudável, e nós viemos crescer com saúde, e nós viemos crescer com saúde espiritual, em nome de Jesus. Que a doença espiritual venha cair por terra, pelo poder que há no nome de Jesus. Toda doença, meu Deus, venha cair por terra, para a honra e a glória do Senhor Jesus. Nós viemos crescer com saúde e com força diante do Senhor. Que nós tiver saúde, meu Pai, nós vamos ter força. Se nós tiver saúde espiritual, nós vamos ver milagres dentro da igreja. Se nós tiver saúde espiritual, nós vamos ver salvação de alma neste lugar. Se nós tiver com saúde, milagres vão acontecer. Por isso, meu Pai, nós cremos no teu poder, na tua palavra, em nome do Senhor Jesus. Visita essa vida qual está assistindo essa live, meu Deus, que o Senhor venha tocá-la, e o Senhor venha trazer para a tua casa, para te servir, para te adorar, em nome do Senhor Jesus. Pai, assim nós te pedimos, nos pede paz, Senhor, para a honra e a glória do teu santo nome, em nome de Jesus, amém. Receba as bênçãos, que o amor de Deus e Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão, a consolação do Espírito Santo, seja com toda a igreja, não só hoje, mas para sempre. Todos digam amém. Amém. Graças a Deus, amém. Não tirei nem oferta. Se você trouxe uma oferta para a igreja, entrega aqui no altar em nome de Jesus. Eita Deus. Deixa em nome de Jesus. Glória a Deus.